Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, e nós faremos a leitura dos versos de número 15 até o verso de número 17. Vamos ler todos juntos? Podemos? Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Pai eterno, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor, porque nós somos o teu povo. Nós somos o povo que clama pelo teu nome, ó Deus. E, ó Pai, nessa noite em que nós adoramos ao Senhor, confessamos os nossos pecados, na certeza do teu perdão, na certeza de que só o Senhor é quem pode vir em nosso socorro, que o Senhor nos resgatou das trevas para a luz, e nos deu uma nova vida em Cristo, Pai, nós que estávamos desgarrados, cada um andando pelo nosso próprio caminho. E agora, Senhor, podemos adorar, louvar, bendizer o Teu nome e ainda mais, Pai, podemos nessa noite ser edificados pela Tua santa palavra, Senhor, que nós acabamos de ler. Ó Deus, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, para que nós possamos compreender, Pai, a Tua palavra com clareza nesta noite. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu servo que está aqui, à frente, falando da Tua palavra, porque eu sou apenas um homem pecador, mas que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa se valer, ó Deus, desse instrumento tão pequeno, Pai, para que a Tua palavra possa ser proclamada nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos no primeiro mês do ano. Estamos já quase caminhando para o final do primeiro mês do ano. E é interessante que a cada início de ano, há sempre uma expectativa no nosso coração acerca daquilo que vai acontecer no longo do ano, né? Termina o ano, a gente sempre faz um balanço daquilo que foi bom, daquilo que fizemos, daquilo que deixamos de fazer, e também pensamos naquilo que virá no próximo ano. Eu estou certo de que, se você fez isso, você já começou a pensar aí naqueles projetos que você pensou em colocar em prática nesse ano de 2025. E nesse ano de 2025, eu tenho certeza que você lá pensou, né, nos projetos. É a família, é o trabalho, são preocupações legítimas. Será que eu vou ter trabalho nesse ano de 2025? Será que eu vou ter a mesma renda? Como será a minha família? Como estará a minha família? Quais são os desafios? Porque o tempo é misterioso, não é verdade? O tempo é alguma coisa que pertence a Deus. Deus não revelou o futuro para ninguém. Imagine, se nós pudéssemos ter acesso às informações futuras. O dólar vai estar, né, no mês tal, e aí você iria lá. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se isso estivesse disponível, algumas pessoas investiriam milhões, bilhões, para ganhar mais, não é verdade? Compra de ações, saber quanto o dólar estaria, enfim. Saber como seria a nossa saúde. Essa semana eu tive uma surpresa, né, depois de um resultado de um exame, que era algo inesperado. Eu não esperava por essa situação, né? Mas as coisas acontecem, e o fato é que, independente da forma
e de como as coisas acontecerem nesse tempo futuro, que nós não temos condições de sabê-lo, quando nós dependemos do Senhor e somos chamados para viver uma vida de sabedoria, nós buscamos essa sabedoria em Deus, para que, independente daquilo que venha a acontecer no ano de 2025, ou nos próximos meses, como é o caso, no meu caso, né? Aí algo inesperado, nós saibamos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas, que nada acontece por acaso. É porque o Senhor conhece os nossos dias. O Salmo 139 nos diz que nos diz assim: os meus dias foram escritos e determinados antes de qualquer um deles existir. Olha que coisa maravilhosa quando nós temos essa convicção, quando nós vivemos nessa perspectiva, sabendo que esse Deus que decretou o universo, sustenta o universo, cuida da minha vida, cuida da sua vida. Não é isso? Então nós vivemos assim. E aí então nós somos chamados para buscar essa sabedoria que vem de Deus. A carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso aqui, tem muito a ver com isso que nós vamos falar nessa noite, sobre sabedoria para esse tempo que nós estamos vivendo. Sabedoria nesses dias maus. Sabedoria para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Notem, meus irmãos, que é o tema do nosso sermão nessa noite. Sabedoria para viver o ano que nós temos diante de nós, independente das circunstâncias. Veja, nós não estamos falando de 2030, nós estamos falando dos nossos dias que nós estamos vivendo aqui. Porque os nossos dias são maus. Então, é preciso que nós busquemos no Senhor sabedoria. E, em primeiro lugar, pessoas sábias são cuidadosas com as suas vidas. Vou repetir, pessoas sábias são cuidadosas com as suas vidas. Veja que aí no versículo que nós lemos, versículo de número 15, nos diz aí: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Meus irmãos, nós não podemos confundir sabedoria com conhecimento. Neste caso aqui são coisas diferentes. O apóstolo Paulo estava lembrando aqueles irmãos de Éfeso aquilo que eles já haviam aprendido, ou aqueles que haviam se esquecido de que eles foram chamados para viver um estilo de vida que agradasse a Deus. Veja que aí há uma conexão quando o texto diz, portanto, ou seja, é uma continuação que começou já lá no primeiro versículo do capítulo de número 5, há uma conjunção ali que nos alerta que alguma coisa atrás foi determinada pelo apóstolo Paulo. E aí nós somos chamados para viver uma vida de sabedoria, né? Porque pessoas sábias cuidam da forma como vivem. O texto que nós lemos aí, ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais. Mas há uma outra versão que talvez nos ajude a entender mais essa ideia, quando diz assim, portanto, vede prudentemente como vocês vivem. Então, nós precisamos ter cuidado com o estilo de vida que nós temos, porque nós fomos chamados por Deus para viver de acordo com a palavra de Deus, com a palavra que foi revelada pelo Senhor. Então, essa sabedoria que o apóstolo Paulo está falando aqui é a sabedoria que vem de Deus. Há um tempo atrás, nós conversávamos com um pastor, que é o reverendo Gildásio, no encontro, e ele falava, ele é capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e ele tem assim um relacionamento muito, muito grande com não só com os alunos, mas como ele é muito antigo lá, como capelão, então ele convive com os professores,
com todo o corpo de professores da faculdade, e ele compartilhava conosco como é interessante pessoas tão cultas, doutores, pós-doutores, pessoas com os títulos mais elevados, mas com uma vida completamente destruída. Terceiro casamento, quarto casamento, filhos com os maiores problemas. Ou seja, aquela cultura não é a sabedoria que o texto aqui nos ensina, não é? Eu me lembro que na minha caminhada cristã, quando adolescente, tinha um presbítero lá na nossa igreja, presbítero Eliezer, a Heloísa conheceu. Saudade do presbítero Eliezer. Quando chegar lá no céu, eu quero dar um abraço nele. E aquele homem marcou a minha vida, um homem simples. Tinha um português, ele falava, né? Aquele português assim, lá do interior das Minas Gerais. Ele falava algumas coisas até erradas, mas um homem sábio. Um homem que tinha sempre bons conselhos. Porque a sabedoria dele não era a sabedoria cultural, é a sabedoria que vem de Deus. Né? Então aquele homem, que sabedoria para falar das coisas de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para dar bons conselhos, para estar junto dos jovens, dos adolescentes. Era muito bom ter o presbítero Eliezer perto da gente. Aqui em Niterói, nós vimos conhecer o presbítero Benedito de Oliveira. Foi presbítero aqui da nossa igreja. Um homem que veio que o Senhor o libertou do crime. Um homem com pouca cultura secular, mas um homem sábio. Eu me lembro que no nosso presbitério de Niterói, quando o presbítero Benedito de Oliveira se levantava para falar, as pessoas se aquietavam para ouvir, porque sabiam que dali viria um bom conselho, viria uma palavra sábia, um homem que vivia na dependência de Deus. Então, é dessa sabedoria que o texto está nos falando aqui. É essa sabedoria que eu e você precisamos viver e buscar. Pessoas sábias cuidam bem da forma como vivem. E como é que eu e você podemos fazer isso? Observando a palavra de Deus. Note que aí a palavra de Deus nos diz assim, no versículo número 15, portanto, vede prudentemente como andais. Não é isso? Então, vede. Não é simplesmente olhar. É mais do que isso. É observar. É prestar atenção. É examinar detalhadamente a maneira de viver. E se esta maneira de viver está de acordo com a palavra de Deus. Se está de acordo com a palavra de Deus, meus irmãos, porque nós somos chamados a isso. Veja que o texto aí nos diz, portanto, vede prudentemente como andais. O portanto aqui nos faz lembrar daquilo que o apóstolo Paulo já vinha recomendando desde o versículo de número 2. Olhe comigo lá o versículo de número 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Note que aqui, andai em amor, e lá no versículo nós lemos, andai não como necios. Então, viver é um estilo de vida. É amar, demonstrar o amor. Nós somos chamados para isso. Versículo de número 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. E aqui, isso tem a ver com os pecados, né, da imoralidade. Ou seja, isso nem fique perto de vocês, isso não passe pelo pensamento de vocês, não saia da boca de vocês, nada disso que desagrada a Deus, porque esses caminhos não são caminhos que vão levar a vocês a viverem uma vida sábia. É isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui, através do Espírito Santo, e a nós hoje, nessa noite. E mais, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, ou coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário,
ações de graça. Então nós somos chamados, meus irmãos, para ter uma conversação boa, para ter boas palavras. E esse vocabulário chulo, ele não cabe para o povo de Deus. Piadas imorais e coisas que nos afastam das coisas do Senhor, né? Ninguém vos engane. Versículo número 5. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, veja que nós, na nossa cultura de um país católico, nós quando falamos em idolatria, nós pensamos sempre na questão de ídolos, né? Daqueles santos que estão aí nas igrejas, mas aqui o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção para a avareza. Gente que não entrega aquilo que é do Senhor, que não entrega o seu dízimo, que retém aquilo que é de Deus. Isso é alguma coisa que desagrada a Deus. Ele coloca o avarento aí como uma idolatria. E ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, meus irmãos, portanto, não sejais participantes com eles. Veja que nós estamos sendo chamados, estamos sendo advertidos, assim como a igreja de Éfeso, para que nós não sejamos desobedientes. Ou seja, nós já ouvimos o Evangelho, nós sabemos, nós conhecemos a lei de Deus, e nós somos chamados para viver de forma sábia, que agrade a Deus, obedecendo a sua palavra. É isso que Deus requer de nós. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Versículo de número 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, nós somos chamados para viver nessa dimensão. Mas veja que o texto aí nos diz, portanto, depois de saber de todas essas coisas, depois de ter todas essas recomendações relembradas, vocês olhem bem o que vocês estão fazendo. Vocês considerem bem a atitude que vocês têm tomado. Vocês estão agindo dessa maneira? Vocês estão vivendo dessa maneira? Esse é o apelo que a palavra de Deus nos traz nessa noite. Portanto, vede prudentemente como vocês vivem. Andar aqui é uma metáfora para viver. Acho que nós podíamos pensar dessa maneira. Vede prudentemente como vocês vivem. Não como nécios, e sim como sábios. O nécio é alguém que é um tolo. É alguém que age de uma maneira sem pensar, não é? É alguém que é incoerente com aquilo que ele acredita. Esse é uma pessoa tola. E é interessante, meus irmãos, que na palavra de Deus, eu fiquei buscando aqui alguns exemplos, né, de pessoas tolas, de gente nécia, como o texto nos fala aqui. E o primeiro exemplo que eu me lembrei foi da parábola das 10 viúvas, que Jesus mesmo fala, não é? Das nécias. Porque 5 elas foram para uma festa de casamento, né? E 5 foram precavidas, levaram lá suas lâmpadas com óleo. Aí, talvez você fique pensando, mas por que levar lâmpada com óleo para uma festa de casamento, né? É porque naquele tempo a festa de casamento durava por volta de 7 dias. E o noivo, ele aparecia, os noivos costumavam aparecer em um momento em que as pessoas não esperavam. Então eles ficavam preparados, porque era o ápice daquela comemoração, o momento em que os noivos iriam aparecer no decorrer da festa. E aí Jesus fala que aquelas mulheres foram nécias, que 5 foram precavidas, levaram o óleo para acender e poder ver o noivo, se ele chegasse no meio da noite, mas 5 foram despreparadas, não levaram o seu óleo, foram nécias, né? Foram inaptas para aquele fim. O segundo exemplo que eu coloquei aqui foi de Davi.
Nós vimos isso recentemente aqui no nosso sermão da noite, quando Davi resolveu fazer um censo. E fazer o censo não foi o problema, né? Porque ele era o rei de Israel, ele tinha todo o direito de pedir para fazer um censo. Mas a questão é a motivação. Ele quis fazer um censo para que ele fosse exaltado, né? Para que ele fosse glorificado. Então o problema estava nisso. 1 ano fazendo o censo. Joabe passou lá fazendo 1 ano de censo. E aí quando chega a resposta do censo, está lá em 2 Samuel 24:10, ele depois se arrepende e diz: meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou agindo loucamente, estou agindo como um tolo, como um nécio. Então veja a motivação. Nós somos chamados nessa noite para cuidar da forma como nós vivemos. E o terceiro exemplo que eu me lembrei aqui foi de Jó. Aquele homem, aquele personagem, quando nós lembramos de Jó, aquele homem temente a Deus, né? Que orava pelos seus filhos, homem íntegro, como a palavra de Deus nos diz, mas ele tinha uma esposa difícil. Aquela mulher ficava, né, falando, né, na cabeça dele. Veja que naquele momento em que ele estava lá coçando a sua, de tanta chaga que ele tinha, a sua mulher chega para ele e dá aquele conselho terrível, né? Jó, você ainda continua crendo em Deus, abandona esse Deus e morre, né? E aí vocês se lembram da resposta que ele deu para ela? Você está falando como uma nécia, como uma tola, né? Então, olha que situação difícil. Imagina você casado e num momento de dificuldade a sua mulher lhe dá um conselho desse. Terrível, não é? Então, é isso aí. Mas também está um outro exemplo contrário. Nabal, por exemplo, ele era um tolo, mas tinha uma mulher sábia. Abigail, se lembram? Que mulher sábia. Aliás, a Bíblia fala que Nabal, o seu nome era um louco mesmo, né? Porque era um homem terrível, mau. O fato é que ele passou 1 ano inteiro recebendo a proteção de Davi, os cuidados de Davi. Ele era muito rico para que os seus bens fossem preservados. E depois de 1 ano, Davi manda lá um grupo dizer para ele: olha, manda umas ofertas para a gente, manda umas ovelhas, manda alguma coisa para a gente. E ele simplesmente desdém do rei Davi. Quem é esse filho de Jessé? Eu não conheço. Quem é? Quem está mandando falar comigo? E quando os soldados voltam, né? Davi fica furioso, vai lá para resolver aquela situação. E não seria bom o que aconteceria. Abigail, a Bíblia nos diz lá, com aqueles detalhes maravilhosos daquela mulher sábia, né? Que se prepara, se põe diante do rei e diz: olha, você não sabe, meu marido é um doido, o nome dele é esse, ele é um tolo, ele é um insensato. Então veja que nós temos aqui, né, os 2 exemplos, né, da mulher que é tola, de Jó, né, e do marido, que é um tolo, que agiu tolamente. Meus irmãos, nós precisamos pensar nisso. A Bíblia nos diz lá que nós devemos vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, mas sim como sábios. Então vejam, meus irmãos, que o nosso estilo de vida, nós somos chamados para viver um estilo de vida. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que a igreja cristã não foi chamada primeiramente de igreja cristã, mas eram chamados aquele povo do caminho. Se lembram disso? Está lá em Atos capítulo 9. Eram chamados como os homens do caminho, né? Então a vida cristã é um caminho, é um caminhar na presença do nosso Deus. E nós fomos chamados para viver de forma sábia. Nós fomos chamados para viver de forma sábia. Muito bem. Vamos para o versículo de número 16. Vamos ler todos juntos o versículo de número 16. Podemos ler? Remindo
Então, meus irmãos, em primeiro lugar, pessoas sábias cuidam da forma como vivem. Em segundo lugar, pessoas sábias aproveitam bem o tempo. Pessoas sábias aproveitam bem o tempo. Tá? É isso que o texto nos diz, remindo o tempo, resgatando o tempo. Remindo o tempo porque os dias são maus. Meus irmãos, o tempo é algo precioso. Certa vez alguém colocou o seguinte anúncio num jornal: perdidas ontem, em algum lugar, entre o nascer e o pôr do sol, horas de ouro, cravejada de 60 minutos de diamante. E nenhuma recompensa é oferecida, pois se foram para sempre. Então, o que o poeta estava querendo dizer aqui é que nós precisamos cuidar do nosso tempo, que o tempo que passou não volta mais. Aquilo que nós fizemos, que não foi bom, não adianta. Agora você tem que caminhar daqui para frente. Tem que olhar para frente, para o alvo do nosso chamado. Né? Mas ainda mais, um poeta disse assim: quer saber o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que perdeu um bebê prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de uma revista semanal. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. Terrível perder voo, né? É muito terrível. Um minuto você não entra mais, já está fechado. Para saber o valor de um segundo, pergunte a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. Um milésimo de segundo foi suficiente para que ele não ganhasse a medalha de ouro. O tempo é alguma coisa que é preciosa. E Deus nos deu o tempo para que nós possamos administrar. Meus irmãos, quando nós pensamos nessa questão daquilo que nós temos feito, veja, nós precisamos resgatar o nosso tempo, porque os dias são maus, né? O tempo é uma questão muito interessante. Uma semana tem 107 dias, um bocado de minutos, né? E a gente fica pensando, será que nós damos pelo menos 10 minutos, 10% do nosso tempo, gastando esse tempo nas coisas do Senhor, lendo a palavra de Deus, vindo aos cultos, aprendendo a sua palavra? São 168 horas, para ser mais preciso. 168 horas por semana. 10% seriam, vamos deixar para baixo, 16 horas, né? Será que nós gastamos 10%? Quando a gente fala em 16 horas, aí fica mais fácil, né? 168 horas por semana. 10% do nosso tempo por semana, 16 horas. Será que nós investimos esse tempo nas coisas de Deus, lendo a palavra de Deus, orando, vindo aos cultos pela manhã, à noite? Nós precisamos remir o tempo. Mas não apenas nós podemos pensar no tempo numa outra perspectiva também. Pensar no tempo aqui como uma oportunidade que nós temos para fazer o bem. Notem que o texto nos diz remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, neste tempo, nós temos uma ocasião, uma oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui também. Nós podemos pensar no tempo nessa dimensão. Então, veja, o tempo aqui, não com a questão da hora, né? Hoje o culto é 6h30, cuidado para você não chegar atrasado. Amanhã você tem o seu compromisso às 10 horas da manhã. Não, o tempo aqui é uma ocasião. E a ocasião é agora. Porque nós podemos transformar aquelas situações que surgem diante de nós nesses dias maus e ali fazer com que o nome de Deus seja glorificado, que o nome do Senhor seja conhecido. Como é que isso pode acontecer? Eu fico pensando que alguém que
de repente tem lá o seu negócio e as coisas não estão indo bem. E nesse momento de crise, de dificuldade, em que ele de repente é tentado a fazer um caixa 2. Caixa 2 é um nome bonito para falcatrua, né? É isso? Vai lá e faz um caixa 2, porque assim ele consegue pagar as contas em dia. Ele dá lá um jeito. Pois é, meus irmãos, é nesse tempo de dificuldade que talvez alguém possa dizer, não, eu vou continuar sendo fiel a Deus. Eu vou continuar fazendo aquilo que é correto. E Deus vai me sustentar. É alguém que vai para o trabalho e de repente ele se depara com uma situação difícil. E eu me lembro de um querido presbítero, muito querido nosso, trabalhava numa grande empresa, ele era contador de uma grande empresa multinacional aqui no Rio de Janeiro, uma empresa da área farmacêutica. E num determinado momento aquela empresa passou por um aperto e eles precisaram fazer um acerto nos balanços daquela empresa. E eles de repente o surpreenderam com uma reunião e disseram para ele, olha, nós temos que fazer um acerto aqui nesse balanço. Isso não pode ficar assim. E nós refizemos esse balanço aqui. Então eu quero que você assine esse balanço. E aquele nosso irmão, temente a Deus, ficou desempregado, porque ele não assinou aquele balanço. E é interessante, meus irmãos, que aquele nosso irmão, ele nos contou que ele saía de casa, ele passou 3 meses desempregado, né? Naquela angústia. Naquela época não havia a possibilidade de mandar currículos, né? Pela forma eletrônica, né? E aí ele então ia lá de empresa em empresa, né, se apresentando, até que Deus o honrou e deu um novo emprego para ele. Então é assim, o tempo, a ocasião de mostrar que nós podemos dizer para o mundo que nós somos diferentes, porque nós andamos de acordo com a palavra de Deus, remindo o tempo nesses dias maus, remindo o tempo, demonstrando através da vontade revelada aqui na palavra de Deus, né? Então nessa ocasião nós vamos dizer, olha, que a palavra de Deus nos ensina a viver dessa maneira. Então eu não posso viver assim. Pessoas sábias, meus irmãos, aplicam as orientações da palavra de Deus e não vivem de forma insensata, não vivem de forma tola, não desperdiçam o tempo nesses dias maus. Eles usam todas as oportunidades para que o nome de Deus seja conhecido e glorificado. Então, meus irmãos, nós somos chamados para viver nessa perspectiva. Note que, em primeiro lugar, pessoas sábias são cuidadosas da forma como vivem. Em segundo lugar, pessoas sábias aproveitam bem as oportunidades, aproveitam bem o tempo. E, em terceiro lugar, pessoas sábias procuram conhecer a vontade de Deus. Vamos ler o verso de número 17? Leiamos todos juntos, meus irmãos. Então veja que aqui nós não podemos viver como tolos, como insensatos, como gente que não pensa. Mas nós precisamos buscar a vontade de Deus. Nós fomos chamados para isso. Toda a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso é escrita para que aquele povo ali de Éfeso pudesse cuidar do seu testemunho, cuidar da forma como vivem, como eles viviam. E nós, nessa noite, igualmente estamos sendo advertidos pela palavra de Deus. Note que eles já haviam sido instruídos, estão sendo lembrados que não podem negligenciar os preceitos da lei do Senhor. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus.
Então nós precisamos compreender a vontade de Deus para que ela seja conhecida, para que ela seja vivida. E através do nosso testemunho, através da pregação da sua palavra, através do anúncio das boas novas, aqueles que estão longe do caminho sejam trazidos de volta ao caminho, aqueles que, por quem Cristo morreu. Eu e você não sabemos quem são, mas o Senhor sabe. E Ele nos chamou para isso, para que eu e você pudéssemos testemunhar da sua palavra. Meus irmãos, nós vivemos a nossa vida e a nossa vida é um caminhar. Nós temos o tempo passado, que já passou, nós conhecemos. Nós temos o tempo presente, que nós estamos vivendo. E nós temos o futuro. Então nós precisamos, nesse movimento que a palavra de Deus nos ensina, a buscar a vontade de Deus. Que caminhos nós temos vivido? Então, queridos, Romanos, capítulo de número 12, nós vamos ler um texto que nós conhecemos bem. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Romanos 12, nos dá essa recomendação. Nós fomos chamados para viver nessa perspectiva, nessa direção. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Concluindo a nossa meditação nessa noite, eu quero pensar da seguinte forma. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e tem vivido a sua vida desprezando a verdadeira sabedoria. Quem sabe você tem vivido assim, confiado nos seus próprios conhecimentos. Quem sabe você tem vivido negligenciando a vontade de Deus, achando que Deus é uma ideia. Hoje está muito assim, né? As pessoas, você fala de Deus e tal, a pessoa fala, não, isso é uma ideia, Deus é uma ideia, né? O importante é o que você pensa, você tem que nutrir bons pensamentos, porque você vai estar perto de Deus. Há uma confusão. E quem sabe você tem andado de maneira tola, como nécio, jogando fora as oportunidades de fazer o bem com as suas escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias. Quais as escolhas que você tem feito? Você tem feito escolhas sábias ou você tem vivido como um nécio? Muitas pessoas jogam fora as oportunidades de fazer o bem e as suas escolhas, ou mesmo sabendo e conhecendo o Evangelho, teima em viver na desobediência, atraindo a ira de Deus sobre a sua própria vida. Nessa noite, meus irmãos, nunca é tarde para deixar de viver de forma tola e aprender sobre a verdadeira sabedoria. Nós fomos chamados nessa noite aqui para isso, para conhecer essa verdadeira sabedoria. E eu convido você para tomar uma decisão na sua vida nessa noite. Quem sabe você tem agido assim, de forma tola. Mas nessa noite, a palavra de Deus nos exorta para que eu e você tomemos uma atitude de não sermos tolos, mas de sermos sábios diante de Deus. Porque pessoas sábias, em primeiro lugar, cuidam bem da forma como vivem, aproveitam as oportunidades e conhecem a vontade de Deus. Meus irmãos, eu sei que isso parece que é tão fácil falar, mas quando nós sairmos daqui, nós precisamos, talvez surja a oportunidade
da gente fazer o nome de Deus conhecido nos nossos relacionamentos, né? No nosso trabalho, na nossa escola, no transporte público, por onde nós andamos. Como é que nós temos agido? Então, nessa noite, nós vamos pensar nessa perspectiva. Eu vou convidar você para ficar de pé. Nós vamos orar a Deus, encerrando o nosso culto. E quem sabe você ainda está aqui nessa noite, precise orar a Deus, pedindo que você precisa conhecer e reconhecer a Cristo, porque somente nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Tudo aquilo que nós precisamos saber da parte de Deus está em Cristo. E nós estamos sendo chamados, meus irmãos, para viver essa sabedoria nessa perspectiva. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua santa palavra. Deus que tem nos chamado para que nós vivamos de forma sábia, ó Deus, aproveitando, resgatando o tempo perdido, aproveitando as ocasiões, as oportunidades, para que o teu nome seja conhecido, Pai, e obedecido por meio da tua palavra que foi revelada a nós. E não apenas isso, ó Deus, agindo assim, nós não nos tornemos insensatos, mas, ó Deus, compreendendo bem a tua palavra, compreendendo bem a tua vontade, Senhor, e obedecendo a mesma. Dá-nos, ó Deus, temor, dá-nos, ó Deus, entendimento, dá-nos, ó Deus, discernimento e coragem, Senhor, para que nós possamos, nesses dias de tanta incredulidade, nesses dias de materialismo, nesses dias, ó Deus, de dualismo, que nós possamos pregar e anunciar que nós somos aqueles homens e mulheres do caminho. Gente que tem um proceder diferente, que tem uma maneira de pensar diferente, que tem uma maneira de agir diferente. Ó Deus, capacita-nos, ó Deus, para viver nessa perspectiva. Nos ajude, nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.